questão da autonomia, eu acho que a gente tem que passar por vários matizes. A primeira coisa que eu queria dizer, antes de mais nada, é que nós estamos discutindo um projeto, na minha opinião, muito mais do que falar só da autonomia, mas sim de lei orgânica. E a lei orgânica, ela tem como princípio a ideia de uma regulação geral do sistema que são as universidades federais. E, para pensar isso, em primeiro lugar, a gente tem que pensar do que nós estamos discutindo. E o que eu quero dizer, para começar a minha intervenção, é de que nós estamos falando de um caso de sucesso. Porque a gente ouve algumas intervenções que parece que está tudo errado nas universidades brasileiras. Ela não produz estudantes de qualidade, não produz ciência de qualidade, não produz extensão importante para o desenvolvimento do país. E a experiência que eu tenho de vivenciar, desde aluno que fui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até professor que hoje sou, na graduação, na pós, como gestor, como alguém que faz pesquisa e extensão também, acho que a Universidade Brasileira é um grande exemplo de sucesso, fruto do esforço dos seus professores, dos seus técnicos e dos seus estudantes. Nós somos hoje a maior produção de conhecimento do terceiro mundo, grande parte disso é feito na Universidade Federal. E a formação de 12 mil doutores por ano, em grande parte também é feita pela Universidade Federal. Então nós queremos discutir uma autonomia para uma instituição que ela é absolutamente respeitada na sociedade brasileira e mais do que isso, ela é um grande exemplo de sucesso de como se pode fazer um órgão público capaz de produzir tanto e tão bem como a gente tem feito. Então, nós queremos fazer algo para fazer melhor a Universidade Pública Brasileira. Segundo lugar, segundo comentário que eu queria colocar. Nós não estamos aqui discutindo se queremos que o governo nos dê autonomia ou tire amarras para uma autonomia. Nós queremos sim resgatar uma autonomia que já foi acabada durante os 25 anos que nos separam da Constituição de 88. Não adianta nós queremos dizer que a autonomia está aplicada ou porque está escrita na Constituição, porque na prática o que existe é que a autonomia já foi completamente eliminada por órgãos de controle, por legislação infraconstitucional, por interpretações da Constituição, inclusive. Então o que nós queremos é criar, sim, uma lei orgânica que seja capaz de trazer aquilo que nós entendemos, que a autonomia da universidade, que está prevista na Constituição Federal, se efetive na prática, na verdade, que é o que na realidade nós estamos observando. Levar uma a uma, Paulo. Isso é que nós precisamos fazer. E aí, é importante se colocar o seguinte, que... Eu vou desligar. Desculpa. É importante se colocar o seguinte, que a gente precisa, na realidade, recuperar a autonomia porque ela não existe hoje mais na prática. Existe uma série de mecanismos que fazem com que ela, na realidade, não se efetive. E para isso, a gente pode ter duas maneiras de encarar o problema. Uma delas é efetivamente ser capaz de discutir os problemas sérios que existem na universidade. E nós temos muitos que eu vou colocar depois quando falar do projeto de autonomia. Então, nós temos a questão da independência jurídica da universidade, com o fato de nós não termos hoje mais uma procuradoria independente. Nós temos que discutir sim a questão de regulamentação, de democratização da universidade, e discutir como é que se vai fazer a eleição dos dirigentes, e como é que se vai fazer a composição dos órgãos colegiados. E temos que enfrentar esse debate de uma forma aberta, claro, sem nenhuma tergiversação. Nós temos que discutir sim como é que se gere, como é que se mantém e como é que se provém os recursos públicos que vêm para a universidade. Mas antes de falar disso tudo, nós temos que ter essa coragem de fazer todos os debates que têm que ser feitos. Inclusive entendendo que a universidade é hoje no Brasil um órgão complexo, talvez muito mais complexo do que era nos anos 90. E ela é complexa porque ela, na realidade ela é um órgão da sociedade brasileira. E também se complexificou nesse período aí. Uma sociedade que deixou de ser rural, como era 40 anos atrás, uma sociedade totalmente urbana, uma sociedade que se industrializou profundamente, principalmente nas regiões centro-sul do Brasil, mostrando inclusive as diferenças regionais que nós temos. E pensar um corpo único para um país tão diverso, tem que levar em conta essa diversidade, sob pena de querer uma igualdade para não iguais. E por tudo isso, na minha opinião, na opinião da entidade que eu represento, esse debate tem que ser feito discutindo sim a regulamentação da autonomia. Porque a outra postura possível é aquela postura tradicional do avestruz, aquele animal da Austrália. Quando acontece uma situação de perigo, ele enfia a cabeça no buraco e fica esperando o perigo passar.
esperar que a autonomia seja regulamentada, ou seja, implantada por políticas do governo, isso efetivamente, eu tenho absoluta certeza que isso não vai acontecer. Ou ele vem do papel da sociedade e representa os sindicatos como órgãos da sociedade civil, ou ele não virá. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, então, é isso. O que diz a Constituição Federal de 88. Pode fazer. No seu artigo 207, ela diz exatamente isso aqui. Que as universidades gozam de autonomia administrativa, etc. Sempre dizendo que ela tem que obedecer ao princípio indissociado, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É isso que diz o artigo 207. Agora nós pensamos que isso que está escrito no texto da Constituição de 88, ele já foi modificado por muitas leis infraconstitucionais. Pela LDB, por exemplo, que determina os conselhos de 70% dos doutores, pela lei de inovação, pelas várias leis de carreira, pela lei de eleição para reitor. Então, na realidade, imaginar que está escrito lá, desde 88, que as universidades gozam de autonomia, e só isso está pronto, é imaginar, na realidade, que nós não queremos mudar a situação atual que existe. Então, o que nós temos trabalhado? Essa proposta de lei orgânica que está aqui, ela, na realidade, ela vem da tradição do movimento docente de muitos anos. Já faz mais de 20 anos que o movimento docente discute essas questões, e isso não é propriedade de nenhuma entidade. É propriedade de patrimônio do conjunto do acúmulo da discussão que a gente faz ao longo dos anos, desde a redemocratização, desde a Constituição de 88. A primeira coisa que nós achamos que tem que ficar muito claro para estar colocado que isso seja verdade, é que nós temos que definir a universidade como um tipo de autarquia especial. Porque na medida em que a gente não define que a universidade é um tipo de autarquia especial, ela vai sempre ser gerida pela lei normal dos órgãos do Poder Público Federal. Porque assim funcionam as coisas no Brasil. Existe uma interpretação jurídica das coisas que faz com que todas as autarquias sejam regidas por princípios que são muito parecidos. Então, a primeira coisa que nós entendemos, pode passar por favor, é que é preciso caracterizar a Universidade Federal como um ente jurídico diferenciado. Então nós entendemos que a única forma de, na prática, definir que existe autonomia é que essa autarquia não seja uma autarquia ordinária daquelas que existem no Poder Público Federal. E nós defendemos, então, a criação de uma autarquia de tipo especial, e achamos que a Constituição nos dá guarida para fazer isso, quando ela coloca a gente, no seu artigo 207, numa caracterização própria, diferenciada das demais autarquias federais, a gente pode dizer que a Universidade Federal e os institutos, porque isso é importante colocar, que o PROIFES defende que a lei orgânica não seja apenas para as universidades, mas sim também para os institutos federais, cujo nome completo está aqui. Nós entendemos que essas duas instituições federais, ela deve ser regida por uma nova caracterização, uma autarquia especial chamada Universidade Federal. O nome a gente pode discutir, o nome é irrelevante, se é IFES ou se é instituições federais, isso não importa. O que importa é que se defina que essas duas instituições aí sejam caracterizadamente separadas das demais autarquias, sob pena de nós não termos condições práticas de efetivar na prática a autonomia. Pode passar. A partir daí, essa autarquia de tipo especial, ela tem que ter uma definição do que ela pode fazer na realidade. E aqui está claramente colocado para nós princípios que são muito fundamentais. Elas têm que ser entes públicos de direito público. Nós não estamos caracterizando em nenhuma hipótese qualquer ideia de colocação dessas instituições como sendo de direito privado, como são, por exemplo, as fundações e outros tipos de instituições que temos no Brasil. Nós queremos que elas sejam autarquias de direito público e que tenham, isso é uma coisa muito importante, garantindo em lei a capacidade de autonormação e de autorregulação. Isso é muito importante. Se isso não for colocado aqui, a Constituição não diz lá que nós temos capacidade de fazer as nossas próprias normas. Ela só diz que nós gozamos de autonomia, de gestão do nosso patrimônio, gestão didático-científica. Mas nós achamos que, além disso, ela tem que ter um princípio mais importante. Eles têm em lei garantido o direito de se autonormatizar, o que é muito importante. E, finalmente, que ela só vai ser regida, na realidade, por dois instrumentos, que é por essa lei e pela própria Constituição Federal. Pode passar. A partir daí, os estatutos eles têm que definir uma série de princípios
Porque o Estatuto da Universidade Federal, dessa autarquia de tipo especial, vai ser sim aquele instrumento que na realidade vai ser o instrumento que vai definir de uma maneira mais importante como é que as coisas vão funcionar. E os estatutos da universidade, eles têm que garantir uma série de princípios muito importantes. E dentro desses princípios, a principal questão, ela tem que ter o direito de se auto-organizar. E aqui tem que ficar muito claro que nós defendemos uma autonomia de verdade, e que ela tem que ser diferente na realidade, na Bahia, em Roraima, no Rio Grande do Sul, porque diferentes são essas comunidades, diferentes têm elas visões sobre como fazer esse princípio de organização. Então nós não queremos que exista, por exemplo, uma regra única que diga que tem que ter instituto, tem que ter colegiado, tem que ter isso ou aquilo. Cada instituição, dentro do princípio de autonomia que tem, ela tem que ter o direito de se auto-organizar. Nós defendemos que os colegiados têm sim que ter garantia escrita na lei, não apenas os estatutos. Esse estatuto tem que definir que os órgãos têm participação de professores, de técnicos, da sociedade, dos alunos também. E nós defendemos, e esse é o debate franco que a gente tem que fazer, e com a FASUBRA, inclusive, defendemos uma composição majoritária de docentes por uma razão finalística da própria universidade. Mas esse debate tem que ser enfrentado sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de problema prévio. Pode passar? Ainda falando na questão dos estatutos, ele na realidade eles têm que ser capazes de dizer que a universidade, na hora que ela vai fazer a sua normatização, ela tem que ter capacidade de poder fazer, na realidade, como qualquer autarquia de tipo especial que nós estamos defendendo, poder ter relação com toda a sociedade. Na relação com toda a sociedade vai desde a criação da possibilidade de normatizar os seus cursos, inclusive na ideia de firmar convênios, de firmar instrumentos contratuais com os entes vivos da sociedade. E aqui eu acho que é a principal, talvez, diferença que tenhamos nas intervenções que aqui é colocado. Nós, do PROIPS, não temos nenhuma dificuldade de fazer esse debate e dizer que nós achamos sim que a universidade tem que se relacionar com o mercado produtivo, porque ela faz parte do mercado produtivo da complexidade da sociedade brasileira, aquela que eu falei. Isso não significa que nós estaremos, ao firmar, por exemplo, um convênio com uma prefeitura municipal, nós estaremos eliminando as capacidades de autonomia da universidade. Ao firmar um contrato com uma indústria que produz um determinado tipo de produto, que nós estaremos abrindo mão da autonomia e da capacidade de fazer ensino público, na medida em que nós estejamos fazendo sim o nosso papel social, inclusive de fazer as empresas brasileiras produzirem melhor. Então, eu acho que isso faz parte também da ideia de um país democrático e de um país complexo, que é aquele que o Brasil está vivendo. Agora, na realidade, eu vou definir alguns pontos importantes dessa autonomia que nós temos que ter. O primeiro deles, e obviamente talvez o mais importante, é a autonomia didático-científica. E dentro da ideia da autonomia didático-científica, nós temos que poder nos organizar e organizar os nossos cursos de ensino, os nossos cursos de extensão e nossos projetos de pesquisa. Essa talvez seja um primeiro ponto importante na autonomia didático-científica. Pode passar. Então, a Universidade Federal, essa autarquia de tipo especial, ela tem que ter o direito, que aliás ela já tem, e nós queremos consubstanciar isso também nesse princípio, da ideia de poder criar cursos em qualquer dos níveis. E aí nós estamos discutindo que esse nível vai do ensino infantil, como nós temos dentro da Universidade Federal hoje, nos institutos federais também, até a pós-graduação, passando por todos os níveis de ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação também. E dentro disso, obviamente, está lá colocado que a gente tem que ter autonomia para definir currículo, para definir programa, etc. e tal. Inclusive para escrever curso, quando nós achamos que isso também não é mais interessante para aquele determinado momento da sociedade a qual a universidade está atendendo. Isso faz parte desse processo. E além disso, ela tem que ter o direito de se organizar e distribuir as suas atividades, ensino, pesquisa e extensão entre os seus docentes. Porque uma coisa é muito clara. O que está escrito lá no artigo 207 é que a universidade tem que primar pela indissociabilidade do ensino da pesquisa e extensão. Isso não quer dizer que todos os docentes têm que fazer tudo isso, ou que todos os técnicos têm que participar de todos os programas. Evidentemente que a instituição tem esse compromisso e ela pode se organizar de sorte que alguns docentes que queiram
se voltar mais para a pesquisa ou mais para a extensão, tenham toda a possibilidade de fazer isso, dentro da forma como a universidade vai se organizar nos seus órgãos internos. Pode passar? Agora, é importante também que a universidade tenha a capacidade de organizar os seus procedimentos internos. Isso faz parte do princípio da autonomia didática científica. Pode passar? E tudo que vai aparecer aqui parece que são coisas óbvias. Porque isso, na realidade, que nós estamos defendendo é a legalização daquilo que a gente já faz na prática, na vida real das pessoas. Então aí, colocar na realidade avaliação dos alunos, ingresso dos alunos, isso é um princípio extremamente revolucionário hoje dentro do que está acontecendo no Brasil. E eu quero, inclusive, dentro dessa discussão aqui, dizer que nós temos sempre que fazer um debate a respeito dos grandes processos que nós estamos vivendo no Brasil. Do Enem, do SISU, das novas formas de entrada dos alunos na universidade brasileira, passando por ações afirmativas, passando por vários outros processos de inclusão social, mas que na realidade a universidade tem que ter um papel mais proativo do que ela tem hoje. E aí, quando a gente discute vagas, quando a gente discute como é que se aceita alunos, como é que a gente avalia alunos, como é que a gente faz transferência de alunos, nós vamos ter que estar discutindo sim, se esses projetos todos governamentais que estão sendo feitos aí, como projetos de governo e não de Estado, devam ser transformados, a partir de uma decisão democrática do princípio interno da universidade, em projetos de Estado. Porque a universidade é um órgão do Estado e não um órgão de governo. Pode passar. Ainda dentro da discussão dos seus princípios administrativos, tem todas essas outras questões que eu não vou comentar todas elas, mas obviamente que conferir título, que fazer o calendário acadêmico, etc., são coisas extremamente importantes que fazem parte disso. Inclusive definir autonomamente quais são os seus mecanismos de financiamento da pesquisa, inclusive com a relação com o mercado, como eu disse antes, eu não acho que seja nenhum pecado venial a gente poder fazer relação com o setor produtivo brasileiro, imersos nós na sociedade brasileira que estamos. Pode passar. Ainda dentro dessa questão, evidentemente a normatização dos programas de pesquisa, de extensão e de graduação, de pós-graduação, fazem parte daqueles princípios fundamentais da autonomia didática científica da universidade. Pode passar. Agora, quando a gente vai falar na realidade, uma questão que é diferente daquela anterior, é quando nós vamos discutir autonomia administrativa, daqui muitas das coisas que a gente tem colocado como problemas vão começar a aparecer de uma forma maior. Porque na realidade vocês podem perceber que a primeira autonomia didática científica era aquela que talvez tenha sido menos atacada nesses últimos tempos. Agora, a administrativa, a gestão patrimonial, sem dúvida, muito mais. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai ter que definir dentro de um projeto de lei é como que nós vamos definir os procedimentos administrativos da universidade. E o que nós defendemos aqui é que claramente esses procedimentos tenham que ser definidos internamente. Pode passar. E dentro desses procedimentos está como que as universidades vão se organizar, como que elas vão se distribuir os seus docentes, como que ela vai distribuir os seus técnicos administrativos em centros, em órgãos, em cursos, em colegiados, etc. Isso são coisas que têm que ser definidas internamente. E evidentemente, dentro desse princípio, nós defendemos que tenha sim que existir um conselho superior, que está definido aqui como conselho universitário, mas talvez esse nome não seja o mais adequado, até por conta dos institutos federais de ciência e tecnologia, mas, enfim, o conselho superior da universidade, ele tem que ser definido que ele vai ter participação de docentes, e ele em si é que vai ser, na realidade, aquele órgão central da Universidade Federal, autarquia especial, que vai definir os procedimentos fundamentais da universidade. Pode passar. Dentro desse sentido, tá bom? Dentro dessa questão, na realidade, várias outras questões elas também têm que ser colocadas. E uma fundamental que nós julgamos que é muito importante é que a autonomia universitária, que não pode se definir como soberania, eu vou caracterizar isso quando eu fizer a minha conclusão, ela tem que ter limites de duas ordens. Primeiro, porque ela é um ente público e, portanto, ela tem sim que prestar conta à sociedade.
E não pode se pensar a universidade como sendo um castelo fechado, no qual, na prática, se a gente defende que não haja nenhum tipo de controle externo, ou nenhum tipo de prestação de contas externa, nós estamos defendendo sim a privatização do dinheiro público para aquele grupo que está lá dentro do castelo. Nós somos contra isso, nós achamos que o feudalismo já foi abolido e deve ser abolido, inclusive aqui. Então, uma das restrições fundamentais da autonomia que nós entendemos é a carreira docente e a carreira dos técnicos administrativos. E para nós ela tem que ser definida nacionalmente. Pode passar? Inclusive com princípios que já estão definidos pela própria vida e pela organização sindical que nós temos no Brasil. Ainda que não esteja regulamentada a Convenção 151 no Brasil e o princípio da negociação coletiva, elas têm se colocado na prática. Então nós defendemos que as carreiras docentes e técnicos administrativos, ela tem que ser definida não na universidade, mas sim através dos organismos de representação sindical que tem os docentes e que tem os técnicos administrativos, e definida em leis específicas que sejam nacionais, para garantir uma das coisas que nós achamos que é fundamental. A autonomia da Universidade Federal, ela não pode quebrar o Pacto Federativo do país e não pode quebrar a integração nacional. E nós julgamos que talvez seja a única forma que tenhamos de vencer a profunda desigualdade que nós temos no Brasil. Então, a carreira única, definida em acordos de negociação entre as partes, para nós é a forma que tem que ser definida. E a autonomia não pode impedir que isso aconteça. Pode passar. Aqui é importante colocar as prerrogativas do reitor, e alguns podem dizer que na realidade não precisaria disso, na medida em que se coloque que o Conselho Universitário é o órgão principal. Só que não esqueçam uma coisa que é fundamental, os colegas do direito que estão aqui, como o professor Dubinian, sabem muito bem que no Brasil só se tem atos jurídicos por delegação. E a delegação que a presidente da República hoje, ou o presidente, em outro momento, vai ter que dar, ela vai ter que ser exercida por alguém, sob pena de não ter eficácia jurídica. Então não basta a gente dizer que o Conselho Universitário vai ser o órgão. É preciso que se diga o que o reitor vai fazer por delegação que tem ele, mesmo sendo gestor público de uma entidade autônoma. Pode passar? Todas as prerrogativas que a gente já conhece, mas é importante colocar que lá em cima está colocado. Ele é o dirigente máximo autorizado pelo Conselho Universitário. Nós julgamos que esse processo todo de definição da universidade, ele tem que se dar de forma democrática. Então aqui vocês estão vendo que existem na realidade todos os princípios e prerrogativas que a gente já conhece, que tem que sim ser colocados na lei, por pena de nós perdermos essas prerrogativas que são fundamentais para a ação pública que temos. Pode passar. Aqui é talvez uma das questões bastante importantes que a gente tem que discutir na realidade. Talvez as mais difíceis que a gente tem que discutir. Como que vai se dar a eleição de dirigentes? Na nossa opinião, ela tem que ser fechada dentro da instituição. Só que da seguinte maneira, sem determinação de fora também. Nós não achamos que deva ter uma lei nacional que diga como que uma entidade, como que uma universidade vai eleger seus dirigentes. Nós achamos que cada comunidade acadêmica tem que fazer o seu papel de acordo com a sua forma de agir, de acordo com a sua tradição. Pode passar. Então nós defendemos que quem definirá o processo de escolha dos dirigentes são os estatutos das entidades autônomas das universidades federais, sem nenhuma interferência externa. E obviamente que o presidente da República tem que nomear o reitor por conta de uma delegação, como eu já falei antes. A escolha dos dirigentes elas tem que se dar internamente ao corpo, porém, evidentemente, baseados naquilo que os seus estatutos definem. Central do Brasil tem uma procuradoria autônoma e as universidades federais, como instituição autônoma, também têm. E para isso, é importante que tenhamos um corpo jurídico concursado dentro da universidade que seja capaz de fazer a defesa da comunidade, da universidade, dentro, evidentemente, dos princípios da lei, dos princípios da Constituição Federal. Pode passar. E para concluir a última parte, que talvez seja a não menos importante, evidentemente, mas que a gente tem que tocar, porque isso é o que mais tem impedido hoje de fazer com que essa instituição de sucesso, que é a Universidade Pública Brasileira, ela consiga fazer melhor ainda o seu papel social, que é fazer melhor pesquisa, melhor ensino, melhor extensão. Por conta de amarras burocráticas absolutamente injustificadas
Eles gerados na instituição, eu não sou contra que a instituição seja capaz de gerar mais e mais recursos para fazer ensino público, pesquisa pública de qualidade. A gente tem que gerar também aqueles recursos, eu já vou concluir, dentro da capacidade de gestão dos recursos do ACC, que são aqueles que vêm do Poder Central, do Governo Federal, só que nós temos que ter liberdade de utilização desses recursos, sem as rubricas de orçamento que nós temos hoje, que só servem na realidade como amarras para o nosso desenvolvimento institucional. Pode passar? E é o Conselho Interuniversitário Federal que, de certa maneira, vai discutir isso. E entre outras questões, eu vou passar muito rapidamente por conta do tempo que nós temos aqui, a gente vai ter que ter direito a ter um regime diferenciado de contratação, porque não é possível que nós sejamos obrigados a seguir a 8666 da forma que ela é feita, apenas como pensando num organismo meio e não um organismo fim, que é o que, em última análise, é a nossa instituição. Então nós precisamos sim de um regime diferenciado de contratação, e de certa maneira já está sendo feito nas fundações de apoio. Talvez aqui não seja um momento difícil da gente conseguir isso agora. Eu acho que o mais difícil é a questão das procuradorias autônomas. Pode passar? Já estou indo para o final, para dizer na realidade que todas essas questões são questões de regulamentar aqueles princípios de utilização de uma gestão financeira normal. Pode passar? Colocando na realidade que os salários, por exemplo, não vai fazer parte do ACC, como eu já disse antes, e esse ACC, na realidade, ele não pode ser modulado se aumentou ou não aumentou o salário. Ele, na realidade, nunca pode ser menor do que o do exercício anterior. Isso aqui é uma amarra, não para a universidade, é uma amarra para o poder central, que não vai poder criar orçamentos anuais, onde o orçamento das instituições federais seja menor do que aquele que foi no exercício anterior, já corrigido de forma real. Pode passar? E, finalmente, eu acho que essa é a última. Também, na realidade, passou uma. Também, na realidade, é importante colocar. Não, já passou. Pode passar. É importante colocar, na realidade, que os recursos que vêm para a instituição, eles têm que ter uma gestão financeira livre, como eu já disse antes, e eles não podem voltar para o poder central na medida que termine o exercício. Já existe uma lei de 2010 que parte dos recursos não volta. Nós achamos que nenhum recurso tem que voltar e eles não podem fazer parte do montante de recursos da ACC do ano que vem, e tem que ser autonomamente gerido, mas necessariamente pago pelo governo central. Pode passar? E aqui eu termino para dizer para vocês que a ideia dessa lei, ela tem sido construída desde o nosso último encontro nacional. Eu acho que ela está de acordo com aquilo que pensa a universidade de verdade, aquela para a qual nós estamos falando, e ela está também, eu acho que em grande medida tem convergência com o projeto que os reitores têm colocado. Mas há divergência sempre nós. Como eu disse antes, o projeto dos reitores não fala em procuradorias autônomas, e também o conselho que os reitores propõem, na nossa opinião, ele tem que ser muito mais democratizado. Mas eu acho que nós temos condições de, com isso, avançar no consenso social e convencer a sociedade da importância disso, porque a universidade já é reconhecida pela sociedade como um órgão de sucesso. Obrigado. Primeiro, que é importante dizer que nós já temos uma proposta sobre autonomia universitária. E essa proposta está contida no nosso caderno 2, Eversa da década de 80, reafirmando que foi atualizado recentemente. Tá? Então, neste caderno é a proposta para a Universidade Brasileira. E daí, antes de começar a falar sobre esses elementos, é importante contextualizar que as tentativas de regulamentar a autonomia, ela vem de muitos anos, desde a época dos militares. Nós não temos tempo aqui o suficiente para voltar toda essa conjuntura e colocar quais os elementos já faziam parte. E daí nós colocamos que isso é uma grande contradição. Como querer regulamentar algo que se chama autonomia? E qual tem sido a resposta do Andes e de alguns movimentos sociais de esquerda? A resposta tem sido, desde a década de 90, a seguinte: se é verdadeira a intenção do governo de cumprir a Constituição Federal, porque alguns utilizam do discurso que a autonomia não está acontecendo na universidade. É verdade.
Nós não temos autonomia universitária, mas não é por conta do artigo 207, não. Ele nunca foi aplicado, na verdade. Sobre a questão de que o discurso da auto-aplicabilidade não serve. Para nós isso é pura chantagem e capitulação, e tentativa de capitulação para tentar regulamentar a autonomia, para dar condições para o capital entrar mais ainda dentro da universidade. E o artigo 207, ele é auto-aplicável. Dentro do nosso caderno 2, nós temos a proposta para a Universidade Brasileira, e lá tem sobre a questão do financiamento, sobre a questão da gestão. Agora, é lógico, quando fala que o artigo 207 não é aplicável, é porque está voltado para a tentativa de capitulação da universidade, não só não gerenciar os seus financiamentos, da universidade não decidir sobre que forma ela vai utilizar para o dinheiro que recebe, mas também para ela captar recursos fora da iniciativa privada. Ou seja, o modelo da universidade voltado para o capital. Pleiteia certas liberalidades financeiras e operacionais. Aí a grande contradição que tem dentro dessa proposta de lei orgânica da Andifes, que pleiteia certas liberalidades financeiras e operacionais, como a questão que eu já coloquei da licitação e também do financiamento, de buscar recursos fora, mas para as questões essenciais que se relacionam com a autonomia universitária, recorre à LDB. E diz que o Conselho o sistema de universidade vai ser formado com 70% do peso dos docentes. Ou seja, que autonomia é essa onde as outras duas categorias que fazem parte da universidade são tolhidas de participação? Então é uma grande contradição. Diz que quer liberdade para isso, mas por outro tolhe essa liberdade. E aí o caráter, o papel e a composição do Conselho do Sistema. Então, dentro da proposta de lei, diz que será formado um conselho do sistema das universidades. É como se fosse uma pequena agência reguladora. Esse conselho vai ser formado por 5 reitores, 5 servidores, um representante do MEC, um representante da SBPC, eu não lembro agora. Mas, na verdade, a comunidade acadêmica que deveria decidir de que forma será a sua universidade, ter autonomia para isso, não terá participação. Porque os servidores são apenas 5, e 5 reitores, e os outros são compostos pelo MEC e tudo mais. E nós sabemos muito bem, e não temos nenhum problema em dizer isso, qual é o papel que a Andifes tem desempenhado nos últimos anos. A Andifes tem sido o gerente das políticas do MEC, e tem aplicado com muita eficiência. A lei da EBSER é uma, que na maioria dos conselhos universitários está passando sem nenhuma discussão. E a Andifes está sendo protagonista da EBSER, de passar sem nenhuma discussão. O REUNE foi outro processo, que passou sem nenhuma discussão. Em algumas universidades, o REUNE passou sendo realizado reuniões fora da universidade, onde a comunidade, logicamente, era contrária. Então não era uma vontade da comunidade, era uma vontade dos reitores para atender àquele modelo de universidade, que é um modelo de universidade controlado pelo Estado. E aí, como é que nós vamos ter uma composição do Conselho de Sistema, onde são 5 reitores, um representante do MEC, um representante, ou seja, vários representantes, onde eles têm a maioria, e os servidores, que compostos pelos professores e pelos servidores técnicos administrativos, porque os alunos também estão fora, viu, desse processo, serão minoria. Isso é um absurdo, nós não teremos nenhum poder de decisão. Essa agência de regulação vai decidir dentro desse Conselho de Sistema, e as normas vão baixar para dentro das universidades. E o objetivo central é igual ao PL 92, o PL das Fundações de Direito Privado, que nós já conseguimos, por força do movimento, que ele fosse paralisado por 2 vezes no Congresso, mas ele não foi retirado da pauta ainda. E aí, gente, há várias outras impropriedades na lei, que não dá para falar todas aqui por conta do tempo, mas depois a gente pode fazer na discussão. E aí, só para finalizar, eu queria colocar rapidamente o que o Andes pensa sobre tudo isso. Eu acabei fazendo um pouco contraponto. Dentro do nosso caderno 2,
O exercício e a aplicação da autonomia universitária não estão condicionados à lei. Qualquer condicionamento à lei da autonomia universitária é justamente o contrário da autonomia universitária e partir para a heteronomia. O exercício da autonomia universitária não se faz na forma da lei. A norma constitucional que abriga o princípio, e logicamente a norma, o artigo 207, aliado com o artigo 206, o artigo 202, 12, os demais artigos da Constituição, eles são eficazes, independente, portanto, de lei para ser aplicada. E, lógico, dentro de cada universidade, dos seus conselhos universitários, é que devem definir como aquela universidade, a linha de pesquisa, sobre eleições para reitor, tudo deve ser definido dentro da própria universidade. E o antes também é contrário qualquer submissão da universidade aos controles do poder e cumprimento de funções meramente reprodutoras das relações sociais. O que essas pessoas hoje estão tentando fazer das universidades é que essas universidades sejam reprodutoras das relações sociais existentes do capitalismo. É tanto que o capital está presente dentro da universidade hoje de todas as formas, e é isso que estão tentando fazer com essa regulamentação. O antes considera que no exercício pleno da autonomia didática, científica, administrativa, de gestão, financeira e patrimonial, a autonomia financeira para saber como gerir melhor os recursos, e não só isso, mas para onde esses recursos devem ser destinados, e não para captar recursos no mercado privado. A universidade, ela tem que ser a serviço do interesse público. Qualquer captação de recursos, qualquer abertura de autonomia da universidade para captação externa de recursos é privatização da universidade, e ela perde o seu papel e a sua função e a sua identidade, que é o serviço de interesse público. Financiamento, carreira docente, política de pessoal, RJU, processo de escolha de dirigente, avaliação, depende da conceituação de autonomia universitária adotada. E no nosso caderno 2 nós temos proposta para todos esses itens aí, e já apresentamos para o governo. Só volta um pouquinho. Então, gente, autonomia para contrapor-se à dominação, essa tem sido a nossa luta. A luta do Andes nesses 34 anos de existência desse sindicato, a nossa luta tem sido pela autonomia universitária, que significa o quê? É o último. Autonomia para contrapor, o primeiro ponto, a dominação da universidade pelos poderes político e econômico. A universidade, ela tem uma identidade, ela tem uma função que é social. Autonomia para contrapor a dominação da universidade pelos interesses de grupos econômicos. A Lei de Inovação Tecnológica é uma lei imposta pelo governo federal, é um daqueles 5 A's que eu disse que o governo impede a aplicabilidade do artigo 207, justamente por conta desse 5 A de normas que ele desce das universidades, pelos interesses de grupo econômico e político hegemônico. Autonomia para contrapor-se à lógica produtivista. Nós queremos autonomia. A nossa carreira, por exemplo, a carreira que está sendo imposta aí pelo governo federal, aquela a qual nós fomos contrários, mas que o governo está impondo, é uma carreira produtivista, é uma carreira meritocrática, é uma carreira que impõe para os docentes uma extensa precarização. A lógica produtivista que concebe a escola, o ensino e o saber como mercadorias. Nós somos contrários, e qualquer proposta de lei ou de regulamentação que vire esses princípios, nós sempre temos colocado ao contrário. A nossa defesa é: governo federal quer cumprir o artigo 207 da Constituição, retire todo o cipoal de normas, de decretos, tudo aquilo que estava mudando a concepção da universidade pública, para que a gente possa montar uma agenda, e a universidade tem total condições de aplicar o artigo 207 da Constituição. Nós apresentamos, então, uma proposta à Comissão de Legislação e Participação, Legislação Participativa, que era o nosso projeto de Universidade Cidadã para os Trabalhadores. Transformamos, então, em um projeto de lei. Ele está pensado ao PL 7.200 e mais uns 200 PL que tem lá, então, dizer, o que tem de iniciativas sendo colocadas lá no Congresso Nacional são inúmeras, inclusive para retirar a conquista que tivemos na Constituição de 88.
temos aí um processo estabelecido desde a época dos militares que não conseguimos romper ainda. Para além disso, nós temos aí toda uma questão também cultural, e aí esse é um debate que a gente tem que estar colocando na pauta, na agenda do dia a dia, para que todo o discurso e o debate sendo feito, usando principalmente os conceitos do que é uma autonomia, do que é uma democracia, não possam ser contrapostos em função das nossas contradições. Então, eu queria já estar colocando para a companheirada que esse projeto, ele já começa com um pressuposto. Autonomia não é soberania. E, portanto, autonomia somente com democracia. Porque, veja bem, o que o Estado brasileiro e as oligarquias tentam, através dos instrumentos todos, é impor um controle sobre um bem público que é a universidade brasileira. Então, a universidade pública é um patrimônio que tinha que estar a serviço da sociedade, mantendo a tradição dessas oligarquias de ocupação do Estado brasileiro. Ele ocupa não só o Palácio do Planalto, ele ocupa todos os setores e principalmente as universidades. Nós, nesse projeto, então, colocamos que a universidade, ela tem que ser autônoma, e nessa disputa, né, que a gente não consegue estabelecer aí um patamar em que sejamos vitoriosos, nesse aspecto de entendimento se é auto-aplicável ou não, estamos também trabalhando numa outra frente, ou seja, de regulamentar essa autonomia da universidade. E aí, por ela ser autônoma, ela tem que sair das amarras do Estado, mas não sair do controle da sociedade. Daí a gente prevê, né, um estatuto, ou seja, uma nova normativa para as universidades, onde você tem uma estrutura em que a universidade tem um sistema de controle da sociedade, ela tem que ter obrigatoriamente o seu congresso, que vai distribuir, vai discutir e aprovar os rumos desta universidade. Ela tem que ter então uma assembleia, porque aí nesta assembleia se define aí o seu regimento e a aplicação das políticas e os conselhos que vão estar aí orientando a execução. E tudo isso com participação paritária dos três segmentos e ainda com o controle social. Então nós saímos de uma lógica de não só romper com as amarras que o Estado tem, mas romper com qualquer tipo de amarra individualista ou setorial. Então nós já entramos num outro embate, que esse é o embate mais difícil, é mais fácil, imagino eu, né, revogar a reforma da Previdência, né, do que romper com algumas questões que hoje já estabelecidas nas universidades, né, que é a questão cultural. Hoje não se tem a compreensão de um reitor ser um cargo executivo, e que deveria, na lógica, ser um cargo executivo. Mas ele é um cargo político e mais. É levado a um status que a ele confere ser melhor que qualquer pesquisador e qualquer professor no desenvolvimento das suas atividades. Uma universidade que, na sua essência, era então, a universidade que em seu conceito pleno, o foco que lhe faz existir é a produção do conhecimento, é a produção da pesquisa, o ensino, e isso passa a ser secundarizado, portanto, a figura do professor, do técnico administrativo, de qualquer profissional da educação que esteja atuando nestas áreas, fica inferior ao status político de ser o reitor. E se atentarmos às funções que ele tem na universidade, é uma função administrativa, uma função gerencial.
Porém, a cultura impõe uma outra visão sobre a universidade. Tivemos um processo de expansão das universidades e viemos aí também com os IFETs. Na lei que cria os IFETs e reestrutura tudo, como não tinha essa componente cultural, porque são unidades novas, conseguiu-se avançar em alguns aspectos, permitindo inclusive que o técnico administrativo possa chegar lá à vice-reitoria. Admitiu-se o técnico administrativo está alcançando os cargos de direção. Coisa que nas universidades, embora não tenha nenhuma lei que proíba, a gente não consegue. E a gente não consegue não porque tem um movimento docente que é contrário. A gente não consegue é porque ainda não conseguimos devolver a universidade para a sociedade. Não conseguimos devolver a universidade para a comunidade. Essas estruturas todas são montadas para manter a universidade na mão de meia dúzia. E essa meia dúzia consegue ao tempo todo continuar ignorando a existência dos técnicos administrativos nas universidades principalmente. Então essas questões todas colocadas, em que foram balizando o nosso debate, e aqui não tem que escamotear a questão toda do tanto da nossa carreira dos técnicos administrativos como projeto de autonomia para as universidades, é uma disputa de poder sim, é uma disputa de espaço e disputa de modelo de Estado. Nós tivemos a semana passada, ou essa semana mesmo, anteontem foi dia 15, o ministro da Educação lançando o Plano Nacional de Capacitação e Qualificação dos Técnicos Administrativos no PCCETAI. Nós, depois de um duro debate na CONAS, conseguimos colocar como um daqueles itens de avaliação dos cursos a qualificação do técnico administrativo ali naquele curso. Porque não tem como você dizer de um instituto de pesquisa com 3, 4 profissionais no laboratório que produziu tudo, que esse instituto é igual ao outro que também na mesma condição, só que os seus profissionais técnico-administrativos no primeiro instituto têm doutorado e nos outros são apenas técnicos de nível médio. Tem diferença ou não tem numa pesquisa quando você tem a participação com o pessoal mais qualificado técnico-administrativo? Então, claro, respeitada a proporção, mas começa a ter um peso também a qualificação do técnico administrativo na análise e avaliação dos cursos aí. E essa coisa aqui é tão simplesinha, porque a média de ponderação é mínima, gerou um debate intenso no CONAS em função dessa cultura. Nós avançamos em alguns momentos aí na carreira, mas tem todo um processo, como eu disse antes, cultural, que impede de estar ocupando espaços mais densos. Nesta estrutura que nós colocamos aqui, portanto, nós, além de colocar esses espaços todos de deliberação paritário, nós também colocamos os conselhos também constituídos de forma paritária. Porque nós estamos discutindo nestes espaços todos a política da universidade. Porque o fazer, o executar, esse é meramente de um cargo lá da chefia, de uma direção, que não tem o poder da decisão política do que vai ser feito. Ele trabalha apenas como o que vai ser feito. Então aí você tem a nomeação de uma pessoa ou outra que é para estar conduzindo o processo. O que nós temos então, neste momento, é a falta, por isso parabenizei aqui a iniciativa e cumprimentando esses debates, é a falta de ampliar um pouco mais esses debates em todas as universidades. É preciso estar contaminando as instituições. Nós temos aí 122 mil trabalhadores técnico-administrativos na ativa, nos IFETs, CEFETs e nas universidades, dos quais 46 mil trabalhadores entraram agora, nos últimos 10 anos. Então, além de você ter um diferencial na faixa etária, você tem um diferencial no pensamento.
E essa juventude que está aí não tem a compreensão daquele momento que nós vivemos. E eles têm uma realidade diferente e é preciso se inserir nesse debate para ver a importância de estar colocando mais um tijolinho ali naquela parede. Evidentemente que não podemos exigir que essa juventude assente aquele tijolo da mesma maneira que eu assentei na minha época. É preciso respeitar o novo momento dele. Ele vai assentar o tijolo da maneira dele, mas o objetivo é o que? Assentar. Então, quando o governo quer dizer que tem um processo de expansão, que a universidade tem que ser interiorizada, e que isso tem que dar o acesso a todo mundo, em contrapartida, ele não retirou nos últimos 10 anos nenhum entulho da era FHC. Continuamos tendo eleições aí no molde 70, 15, 15. Continuamos tendo todo um processo de entendimento que um companheiro que é economista e tem 36 anos de universidade na Universidade Federal de Uberlândia, que passa a maior parte do tempo dele na SPO, no MEC, ajudando a fazer as remodelações lá do planejamento, do orçamento do Ministério. Ele trabalha com orçamento na universidade há 36 anos, ele pode ser tudo, chefinho dos porteiros, pode ser tudo, mas pró-reitor administrativo ele não pode. Porque aí eu tenho que colocar um professor lá da geografia. Porque esse é um leilão feito nas universidades. Então, para finalizar, o que a gente tem colocado e está exposto aqui no nosso projeto, não tem como a gente avançar no debate de autonomia se não estiver vinculado à democratização dos espaços decisórios na universidade e mais, com o controle social. Porque tem que ter controle. Ou a gente vai continuar com o controle do Estado, do governo, das políticas do governante, mas nem controle do Estado, sobre a universidade, que não temos apoio da sociedade, ou nós nos remetemos para a sociedade, e a sociedade tendo o controle, nós teremos apoio desta, e aí o governante não tem como impor suas políticas, da maneira como tem sido imposta. Então essa é a perspectiva que a gente queria aqui estar contribuindo para esse debate. Eu queria finalizar aqui mais uma vez, dizendo aí da satisfação de estar aqui, agradecendo o convite. Há um outro detalhe: o financiamento é unicamente público, com carreira nacional. É bom a gente estar atento, porque no projeto de orçamento globalizado e tudo mais, você tem um orçamento global, aí a universidade resolve o que faz com aquele dinheiro, portanto, quebra as carreiras nacionais e mais, estabelece e aprofunda mais ainda o processo de produção para a economia, ou seja, começa a inventar então os pagamentos de produtividade por serviços prestados, e aí a aula, o ensino fica lá em quarto ou quinto, sexto plano. Passamos a ser a empresa em vez de ser a universidade. Então era isso que eu queria chamar a atenção para a companheirada. Quero agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado.